Olá! A radicalização é algo sério que pode requerer muita vontade e várias horas de terapia para desfazer. Sei que este vídeo não é suficiente para desradicalizar quem quer que seja por si só. Poderá, no entanto, prevenir a radicalização de muitos ao revelar os mecanismos que a maior parte das pessoas não sabe que estão a ser utilizados para tentar alimentar o ressurgimento do fascismo em Portugal, e eu quero acreditar que se há algo comum na maior parte dos portugueses, quer sejam de direita, quer sejam de esquerda, quer sejam daqueles que dizem não acreditar em política, é que não gostam de ser enganados. O Facebook é uma plataforma que merece todas as críticas que recebe, mas que continua a ser excelente para aprender pequenas curiosidades interessantes, tais como o facto de a cobra mais venenosa em África ser a Black Mamba, ou de o animal mais venenoso em Portugal ser o White Boomer, ou como lhe chamamos aqui, o português de meia-idade. Embora a maior parte destes comentários seja feita por pessoas que já não precisam de se preocupar com o que pensam delas online, tem havido um preocupante crescimento nos comentários deste tipo feitos por utilizadores mais jovens. Em maio de 2020 recebi a notícia que 2 antigos alunos do meu curso de Relações Internacionais da Universidade de Évora se juntaram à juventude do Chega. Muitos receberam a notícia com tristeza, enquanto que outros receberam com uma indiferença algo suspeita. Um colega foi rápido a responder com um texto que resuma: a esquerda é igualmente má, porque é que estão a falar disto? Sim, porque, afinal de contas, são só fascistas. O meu colega intrometeu-se no diálogo, fingiu estar interessado no problema que estava a ser tratado, mas imediatamente desviou a atenção para outro problema em que ele estava claramente mais interessado. Se isto levantar algumas suspeitas, então, boa, estás no caminho certo. Se não, não há problema, porque esse é o objetivo de pessoas como eu. Este vídeo vai-te ensinar a identificar este e vários outros exemplos de desonestidade intelectual que são utilizadas na propagação de ideias fachas. Se estás a ponderar votar no Chega, conheces alguém que esteja e não sabes como o demover, ou se simplesmente não detectas nada de estranho ou malicioso nos comentários acima, gostaria de te falar sobre algo chamado criptofascismo. O problema de comentários como os do meu colega é que podem surgir com base em ignorância ou em malícia. Por vezes é difícil saber qual dos dois, mas ambos são igualmente problemáticos, pois surtem o mesmo efeito: a propagação discreta de ideais fachos. O Chega é um partido que não faz por esconder a sua adesão com o fascismo, que foi claramente evidenciada na manifestação de 27 de junho, mas que terá que o fazer para crescer. Basear uma campanha numa promessa de um regime que vai invariavelmente cometer atos de genocídio é veneno eleitoral. O segmento moderado da população vai achar que és louco, ou mesmo que se esteja a lixar para as minorias, não se quer dar ao trabalho de cavar todas as valas comuns necessárias, pelo menos por agora. Isto nunca impediu a continuada existência e até o crescimento de vários grupos fascistas. Em 2017, a cidade de Charlottesville, nos Estados Unidos, foi palco de um protesto chamado Unite the Right, que não era uma manifestação de militantes de direita quaisquer, mas sim de nazis que não queriam que estátuas dos líderes pró-escravatura da Guerra Civil fossem derrubadas. Embora os participantes se identificassem apenas como alt-right ou direita alternativa e não existisse muita simbologia nazi presente durante o evento, todas as fotos do evento mostram um ódio e vontade de agressão tão evidentes que não passaram despercebidos nem entre as pessoas mais leigas e desinteressadas em política. O protesto escalou até o ponto em que um dos protestantes conduziu um carro contra um grupo de contra-protestantes, matando uma inocente. O presidente dos Estados Unidos foi confrontado com a sua permissividade face a manifestações violentas da extrema-direita, algo que ele descartou como sendo um problema não da extrema-direita, mas sim de ambos os extremos que são igualmente maus. Isto faz-vos lembrar de alguém?
Felizmente, a maior parte do país e até do mundo não partilhou da sua opinião. Pela primeira vez, em muito tempo, milhões de pessoas acordaram para o perigo que a alt-right representa. Os fachos tomaram nota e fizeram por melhorar os seus métodos. Pouco tempo depois, no local de discussão mais popular entre os novos fachos online, surgiu uma lista com vários pontos para melhorar a imagem da organização numa das poucas demonstrações públicas que comprovam, claramente, a existência de técnicas de disseminação furtiva de ideais fascistas nas massas. E agora é possível que estejas a perguntar para o ecrã, mas porquê é que eles haveriam de revelar abertamente uma estratégia secreta? Aldous Huxley escreveu que a lição mais importante que a história tem para ensinar é que as pessoas não aprendem quase nada com as lições da história. Portanto, vamos tentar contrariar essa moda com algumas lições de história que, spoilers, nunca acabam bem para os povos que dizem vamos lá experimentar isso do fascismo. Certamente já terás ouvido que a SIDA foi criada em laboratório. Embora a maior parte das pessoas nunca venha a acreditar neste tipo de ideia, há muitas que acabam por acreditar. O que é estranho, pois Mikhail Gorbachev, antigo líder da URSS, admitiu publicamente que este segredo tinha sido parte da Operação Infection, uma campanha de desinformação com o objetivo de denegrir os Estados Unidos perante a comunidade internacional. O desmentido foi feito nos anos 80, portanto esta teoria devia ter desvanecido ainda antes do surgimento da internet, mas centenas de páginas dedicadas a ela estão à distância de uma pesquisa no Facebook ou no YouTube. Porquê? Porque uma ideia sensacionalista com base em médios da população, mesmo que irracionais, tem o poder de se propagar muito para lá do alcance regular da plataforma que a transmitiu, enquanto que um desmentido sóbrio com base em factos, não. Se era fácil disseminar ideias falsas em 1980, imagina hoje em dia. A prova disso é que, tal como com a SIDA nos anos 80, hoje podemos ver exatamente a mesma situação, com inúmeras pessoas a acreditar que o Covid-19 foi criado em laboratório, mesmo quando toda a comunidade científica diz e tenta fazer chegar à população a informação que é incrivelmente improvável que o vírus tenha sido criado propositadamente. E, portanto, a resposta à pergunta do porquê é que os fachos haveriam de revelar a sua estratégia secreta é simples. Porque as ideias criptofascistas serão disseminadas por muitas mais pessoas do que aquelas que alguma vez chegarão a saber as suas verdadeiras intenções. Pessoas ditas normais já espalham ideologias fascistas sem saber, mesmo quando os fascistas são abertos o suficiente para que se saiba que estão por trás delas. Se quiseres fazer algo em relação a isso, uma boa ideia é, quem sabe, partilhar este vídeo que te ensinará a detectar e a combater o fascismo que se esconde nas sombras das internets. O criptofascismo é a prática de disseminar ideias fascistas sem nunca ser abertamente fascista, falando num código que 1. Os outros fascistas entenderão perfeitamente. 2. Faz com que a população em geral propague ideias fascistas sem se aperceber. E 3. É facilmente reconhecido por pessoas informadas, mas que fará com que a maior parte da população, que não conhece a técnica, pense que as pessoas com posições antifascistas pareçam loucas ao acusar certas atitudes de serem fascistas. Boa propaganda não tem que enganar toda a gente, basta que coloque alguém a repetir a mensagem sem saber o que ela quer dizer. Se já ouviste alguém dizer não é da raça que eu não gosto, é da cultura. Sim, é da cultura. É importante que percebas que essa pessoa está de facto a referir a raça, mas se ela disser que é raça, vão pensar que a pessoa é racista, enquanto que se falar em cultura, dará a entender que está a falar de um conceito mais complexo, que supostamente é muito mais difícil de refutar. Não é, mas pronto. E já ouviste alguém dizer, não sou eu, é Deus que diz que o casamento é entre um homem e uma mulher. É importante que percebas que o que estão a dizer é que quem não é hetero não tem direitos. E se já ouviste alguém dizer, eu não quero matá-los, só não os quero aqui. O que eles querem dizer é que matá-los é preferencial a coexistir com eles.
Tudo isto pode parecer estranho, porque infelizmente vivemos num tempo em que temos que prestar menos atenção ao que dizem e mais ao que querem realmente dizer por trás das suas palavras ocas, ditas sobre o pretexto que hoje em dia não se pode dizer nada. Sem qualquer tipo de treino é difícil de apanhar todos os truques, portanto vou expor aqui várias estratégias que os criptofachos utilizam para fazer com que as suas ideias pareçam mais aceitáveis. Esta lista é uma adaptação ao contexto português de uma lista do canal da ContraPoints, que é um dos melhores canais que podes seguir no YouTube. Estratégia 1. Negação total. Nunca revelar ser fascista, rejeitar sempre os fascistas. Se alguma pessoa tem crenças fascistas e se todos os amigos dele são fascistas, essa pessoa é um facho, independentemente de dizer que não é e que os amigos não são. Nunca esperes a verdade de um facho. Foi exatamente isto que o Mário Machado fez quando pediu ao Ventura para não fazer a saudação nazi naquela manifestação do Portugal não é racista, ou lá o que é que foi aquela prejuízo. Estratégia número 2. Eufemismo. Já ouviste alguém a dizer que não é fascista, mas apenas um euronacionalista alterno, que só quer preservar os valores ocidentais ou algo desse género? Os fascistas adoram alterar terminologias para evitar as conotações negativas que inevitavelmente surgem com as palavras que usam quando as pessoas percebem o que é que eles realmente querem. Portanto, eles dizem que não são nazis, eles apenas fazem parte de uma direita alternativa. Mas é só uma questão de tempo até que as pessoas percebam que são nazis. Portanto, a certo ponto começaram a dizer que são só outro termo inventado por eles. Nos Estados Unidos usa o termo identitário ou realista racial. Em Portugal, o Chega identifica-se não como partido de extrema-direita, mas como partido antissistema. Eles não são a velha direita, mas sim uma nova direita, tipo uma direita alternativa. Prepara-te para mais variações no futuro e quando ouvires alguém a dizer que não é nacionalista, mas sim lusitano revivalista ou algo do género, saberás que é, mas é facho. Se disseres que queres criar uma nação só para os brancos, és capaz de parecer demasiado facho para qualquer pessoa que não tenha já uma suástica tatuada. Mas há uma década que os fachos começaram a dizer que só queremos preservar a civilização ocidental e há muita gente que não acha nada de estranho nisso. Quando as pessoas se apercebem que só se está a falar em acabar com pessoas de outras raças, eles mudam o discurso para querer acabar com imigrantes, criminosos e terroristas. O Ventura já faz tudo isto. Estratégia número 3. Pedantismo. É absurdo chamar-me nazi, pois o Partido Social Nacionalista Alemão não existe desde 1945. Os fascistas utilizam este tipo de pedantismo seletivo para evitar rótulos pejorativos e também para fazer com que o pessoal perca tempo em discussões criadas apenas para desviar a atenção daquilo que te levou a chamar facho essa pessoa. Se deixares o facho tomar as rédeas da conversa, esta discussão pode avançar para ele dizer que apenas quer uma nação para a sua raça, mas também defende que as outras raças merecem uma nação para elas, claro. E depois vai continuar a inventar tretas para evitar discutir o facto de estar a apoiar políticas que defendem a supremacia social e política dos brancos do país dele, sobre os seus compatriotas de outras raças e sobre pessoas dos outros países. Estratégia 4. Símbolos secretos. Os nazis sempre gostaram de popularizar símbolos roubados a outras culturas. Enquanto te focas na suástica, eles estão a utilizar outros símbolos desconhecidos do grande povo para sinalizar a sua presença perante outros fachos. Os melhores símbolos são aqueles que, até serem utilizados por fascistas, pareciam completamente inofensivos. Os fascistas hoje em dia utilizam emojis de forma aparentemente arbitrária para se identificarem entre eles. Já reparaste que desde que aquele senhor cujo nome não me lembro foi eleito nos Estados Unidos, começamos a ver sapos em todo o lado? Este sapo é o Pep, uma personagem criada por Matt Fury, que foi expropriada por grupos fascistas e tornada na sua mascote. Quando Matt Fury se apercebeu, fez uma história em que matava o personagem. Boa tentativa, mas completamente em vão. E, portanto, podemos perguntar, será que todas as pessoas que utilizam o Pep ou outras imagens ou emojis de sapos na net são fachos? Vou responder com uma história pessoal. Em 2011, vários anos antes do aparecimento da alt-right, joguei xadrez na net durante algum tempo. Quando me registrei no chess.com, precisei de escolher uma imagem de perfil e por acaso escolhi uma imagem do Pep. Há poucos dias, em 2020,
Devido à ressurgência do xadrez nas internets, voltei ao site e percebi-me que ainda tinha o Pep como imagem de perfil. O que era uma imagem completamente inofensiva há 9 anos atrás, era agora algo que poderia dizer: olá amigos, eu sou nazi e se também forem eu quero ser vosso amigo também. Portanto, a resposta à pergunta do e quem usa sábios na net é sempre nazi? É não. A utilização de sábios não implica que sejas nazi, mas transmite uma mensagem que uma pessoa que não padece dos nazismos não deve querer passar. E, embora o PEP seja o mais comum, outros sinais têm sido bastante populares, como o copo de leite. Parece inofensivo, mas não é por acaso que o Bolsonaro e todos os seus amigos estão a beber copinhos de leite na foto. O que é especialmente estranho, porque estas pessoas provavelmente nem sequer acreditam que o cálcio é real. E eu peço desculpa, mas não me vou dar ao trabalho de tentar perceber qual é a cena dos fachos com leite, porque é mesmo muito, muito estranho. E para finalizar, temos o sinal de OK, cujo objetivo é de indicar que está tudo bem e, portanto, leva a crer que não devem haver nazis por perto. Mas surpresa das surpresas, agora sempre que vires alguém a fazê-lo, há boas chances de haver. Este caso é bastante interessante porque começou não quando o sinal foi identificado como sinal de código facho, mas quando os próprios fachos criaram uma campanha que convenceu a internet que o pessoal da esquerda acreditava que os nazis estavam a utilizar o símbolo como mensagem de ódio. Depois, quando conseguiram descredibilizar qualquer aviso contra a utilização do sinal, começaram de facto a utilizá-lo como um sinal de código facho. À partida parece inofensivo, mas vai começando a parecer menos inofensivo à medida que vês que tipo de pessoas é que o utiliza. E se por acaso pensas que não acontece já em Portugal, e onde menos deveria acontecer, então tenho mais notícias. Lembrem-se que não interessa o que é que o símbolo representava originalmente, e aliás é importante que os símbolos estejam em constante mudança para que o grande povo não se aperceba. A única forma é prestar muita atenção aos grupos fascistas e ver o que é que eles estão a utilizar no momento. Se eu te disser que o Bolsonaro a beber um copinho de leite está a sinalizar que é um facho, vais achar que estou louco, não é? E esse é um dos objetivos dos fachos, que podem simplesmente dizer: estes escradalhos hoje em dia pensam que até um copo de leite é fascista. O que é que não é fascista para eles? Beber leite não é fascista e nem toda a gente que bebe leite é racista. É mesmo pelo facto de parecer inofensivo que é um excelente código criptofacho. Mas quando não percebes esta acusação de fascismo, cais na candiga do facho, que também é conhecido como a Estratégia 5, a camaradagem dos acusados. Já ouviste alguém dizer: a esquerda acusa toda a gente de racismo, acham que todos os brancos são nazis. Atacam-me hoje, mas amanhã atacam-te a ti. Os fascistas aproveitam-se muito da atmosfera de hostilidade que existe contra o politicamente correto e contra a justiça social. Infelizmente, nem todas as pessoas, nem mesmo os maiores escardalhos, conseguem apanhar sempre os fascistas, acabando por vezes por acusar as pessoas erradas. E é isto que dá uma quase credibilidade ao medo dos que se dizem centristas de virem a ser caçados a seguir. E para o facho é simples, ele só tem que se fazer de coitadinho e amigo dos outros oprimidos e fará novos amigos que pensarão estar a fazer isto, enquanto que na verdade estarão a fazer isto. Estratégia 6. Ironia, piadas, sátira e memes. Já ouviste alguém dizer: claro que não estava a ser racista, era só humor negro, já não se pode fazer piadas sobre nada. Escondes as tuas ideias em personagens e memes e quando alguém te acusa de seres lixo humano, gozas com quem te acusou porque eles simplesmente não perceberam a piada. A ironia pode ser uma forma segura de explorar ideias que ainda não te sentes confortável em aceitar. Aquele teu amigo que usou o boné vermelho do Make America Great Again no Carnaval para ser irónico, tenho mais notícias sobre ele. É difícil perceber se estas pessoas estão a utilizar este tipo de parvoíces para esconder a verdade ou se são mesmo só parvas. Ele pode até não ser um facho, mas é pelo menos um idiota. Inicialmente é difícil distinguir e esse é o objetivo, mas vai ficando mais fácil.
O Ben Shapiro, um famoso criptofacho conhecido por levar a crer que é só um conservador, disse que a única razão para debater ou ser amigo de alguém de esquerda é se estiveres em público, à frente de uma audiência e o teu objetivo for de o humilhar o mais possível. Quando o acusaram de ser um facho, rapidamente se defendeu com: é apenas uma piada. Se de facto não és fascista, tenta que as tuas piadas, que dizes em tom sério, não sejam exatamente o mesmo que um facho diria. Estratégia 7. Passar as culpas. Já viste, pelo menos no início do vídeo, alguém a dizer o equivalente a porque é que não falam de organizações violentas como a Black Lives Matter e a Antifa? É uma falácia que procura invalidar o argumento do adversário sem apresentar qualquer facto, limitando apenas a chamar-lhe hipócrita. Neste caso é especialmente nojenta por invocar a falsa equivalência entre violência fascista e violência antifascista e entre o nacionalismo e o movimento dos direitos civis. A implicação é que o ativismo que pretende reduzir a pobreza e a violência contra as pessoas de raça negra é tão mau como o genocídio étnico ou, se não gostares de pessoas diferentes, é o mesmo que dizeres que os bombeiros são tão maus como o fogo porque deixam a casa toda molhada. Com o assassinato da contra-protestante em Charlottesville, o presidente dos Estados Unidos já não tinha forma de defender a alt-right, portanto atacou a Antifa e a alt-left, um termo que os fascistas inventaram para distrair os liberais e centristas americanos e estabelecer a crença que se a alt-right é má, então tem que haver algo exatamente igual na esquerda, porque aparentemente se existe uma palavra para uma coisa, essa coisa tem que existir. A retórica do ambos os lados é útil porque tira o foco dos fascistas e o coloca nas pessoas que se opõem ao fascismo, vilificando-as, ganhando simpatia de quem está ao centro e normalizando as suas ações. Portanto, há algo que temos de deixar bem claro. O antifascismo não é tão mau como o fascismo. Uma das táticas mais comuns e bem-sucedidas para matar o interesse no combate ao fascismo é dizer que todas as pessoas que se opõem ao fascismo são comunas. Tal não é ou não deveria ser o caso, pois o combate contra o fascismo é do interesse não só de todas as pessoas que não são fascistas, como das pessoas que até têm algum fraquinho pelo fascismo, mas que não pertencem à classe que um regime fascista privilegiará. Um antifascista é, necessariamente, apenas uma pessoa que não quer fascismo. Em junho de 2020, o país ficou chocado com a vandalização de uma estátua. O Chega foi incrivelmente rápido a queixar-se deste ataque. Pouco tempo depois, o Chega começou a queixar-se sobre uma petição pública que ninguém conhecia, que tinha como objetivo demolir o Palácio de Belém e o Padrão dos Descobrimentos, um monumento do qual as pessoas querem saber tanto que nunca se deram sequer ao trabalho de lhe dar um nome a sério. Esta petição foi inicialmente publicada por Ricardo Rodrigues, estranhamente um apoiante do Chega, que a espalhou por vários grupos onde sabia que iria ganhar imensa atração. Rapidamente se descobriu que o Ricardo havia sido também, imaginem, o criador da petição. Um apoiante do Chega a querer destruir monumentos da sua própria pátria. Enquanto não tenho dúvidas que ele os destruísse e isso implicasse problemas para a esquerda, a verdade é que ele só queria mesmo incriminar a esquerda. E bom trabalho, porque aparentemente até conseguiu uma assinatura coletiva de todas as pessoas do Bloco de Esquerda. Muito eficaz. E este ponto é essencial. Só quem não está informado é que pode sequer dar-se ao luxo de suspeitar que ambos os lados são iguais. Até os próprios fachos têm a plena noção que os antifascistas não são como eles. Se acreditasse honestamente que o movimento antifascista é agressivamente mau, não terias que o incriminar, pois ele acabaria inevitavelmente por fazer merda. Chegar à conclusão acima não requer grande cabeça nem esforço. Todas estas informações são públicas, e são públicas porque o Chega acredita que as pessoas que votam nele são demasiado estúpidas para perceber a verdade. Então, o mais importante que expor uma mentira é expor as motivações por trás dessa mentira, pois assim podemos criar uma fórmula para descobrir mentiras similares. A violência fascista não é comparável à violência antifascista, pois, para começar, o antifascismo não promove matar pessoas que não gostas porque te apetece. Depois, a violência antifascista é utilizada contra uma escolha, enquanto que a violência fascista é utilizada contra um alvo imutável. Em Portugal, por exemplo, o Chega não quer saber do teu papel na sociedade se fores cigano, ignorando a enorme quantidade de pessoas de etnia cigana que trabalha por construir e manter a sociedade que ele quer destruir. Para a narrativa do Ventura, só a noção que todos os ciganos são inimigos serve. Já no que toca ao antifascismo,
Tudo o que o fascista tem que fazer para evitar qualquer tipo de problema futuro é deixar de ser fascista. O antifascismo só é tão mau como o fascismo nos casos em que os fachos se infiltram em grupos de ativistas e praticam atos realmente hediondos para incriminar o movimento, pois nesse caso estamos a comparar um fascista à única coisa que é tão mau como um fascista: outro fascista. Estratégia 8. Incrementalismo. Já ouviste algo tipo: eu não sou racista, só estou preocupado com a questão da imigração. É isso. O que é comum em todas as estratégias dos fachos são os enganos e manipulação, geralmente com o objetivo de fazer com que um ataque às minorias se pareça com uma defesa da nossa raça ou da nossa cultura. O objetivo a longo prazo de um facho é um etno-estado homogéneo, que a certo ponto irá requerer limpeza étnica em massa, de uma forma ou de outra. Mas claro que não é nisso que eles vão falar, a não ser que já saibam que também és facho. Para ter sucesso, o fascista sabe que deve começar com um objetivo realista, o que implica focar-se primeiro na questão da imigração, o melhor isto para os que se dizem de esquerda mas são centro, para os conservadores e para os centristas. Se essa retórica conseguir acender o racismo que não sabias que tinhas em ti contra as pessoas de outra raça que estão de fora da fronteira, facilmente conseguirão utilizá-lo depois para te virar contra os não brancos que já vivem no teu país. Estratégia 9. Ai, a minha liberdade de expressão. Já certamente ouviste alguém dizer: não gostas das minhas ideias, mas eu tenho tanto direito a falar como tu. Uma boa tática antifacho é limitar a habilidade dos fascistas de recrutar e intimidar pessoas publicamente, muitas vezes protestando agrupamentos e manifestações fascistas, ou pressionando plataformas como quando queriam meter a Le Pen a discursar para milhões do nosso país. A melhor forma de um fascista se opor a esta estratégia é apelar ao valor da liberdade de expressão. Muito giro, mas lembre-se que os fascistas não são fãs da liberdade de expressão. O seu objetivo é a criação de uma sociedade em que não há lugar para qualquer divergência de opinião. Se consideras aos fascistas os seus direitos, é bom que te lembres que eles não te os irão conceder a ti. Falarei sobre algo muito giro chamado o paradoxo da tolerância em breve. Os fachos não valorizam qualquer tipo de diversidade de opinião, mas enquanto mentem sobre isso, conseguem simpatia de quem está a assistir, mas não está a prestar muita atenção, nem estudou história. As estratégias fascistas resultam apenas porque as pessoas que não prestam atenção são alvos fáceis, não reconhecem os sinais, dão o benefício da dúvida aos fachos e acabam por disseminar todo o tipo de ideias horríveis sem se darem conta. Numa discussão online sobre o fascismo podem sempre surgir: 1. Comentários de fascistas que apoiam o fascismo abertamente. 2. Comentários daqueles que denunciam e se opõem a qualquer retórica fascista. 3. Comentários que podem ou não ser pró-fascista. Quero que te foques no terceiro tipo de comentador, aquele que só surge para dizer uma variante de não sou experiente, mas na minha opinião nada do que foi dito parece ser fascista. Acho que as pessoas estão só a exagerar. Este tipo de camaradagem que surge do nada é combustível da chama criptofascista e, na maior parte dos casos, é tida não por fascistas, mas por pessoas que se pensam no moderadas. Embora muita da defesa de ideais fascistas seja feita por pessoas que não sabem o que estão a defender, há alguns exemplos que definitivamente são feitos por pessoas mal intencionadas e por isso deverá estar sempre a prestar atenção. Pensa que mais importante do que identificar os fascistas é identificar quem é que está a praticar um fascismo, ou seja, a espalhar ideias fascistas, mesmo que não saiba o que está a fazer. O resultado é mais abrangente e é muito mais fácil ter uma resposta positiva, explicando porque é que é uma ideia péssima, do que ao simplesmente acusar uma pessoa qualquer de ser fascista, mesmo que ela o seja. E a liberdade de expressão é de facto essencial, mas se a queres defender tens que fazer muito melhor trabalho. Toda a gente tem direito a uma voz, não um megafone para espalhar ódio por milhões de pessoas, mesmo que o Facebook e o Twitter tenham dado a entender que sim. A liberdade de expressão, como qualquer forma de comunicação, depende da falta de interferência. Se numa sala de aula todos os alunos gritarem ao mesmo tempo, todos estão de facto a expressar-se, mas o único que consegue realmente transmitir a sua mensagem é aquele que tem a voz mais alta. O mesmo acontece com aquele racista no Twitter que é retweetado 1 milhão de vezes versus um comentário honesto e factual ao qual não tomamos atenção porque a mensagem faixa está a ocupar todo o espaço.
Sempre que vês alguém a defender um comentário fascista sobre o pretexto de defender a liberdade de expressão, essa pessoa pode não ser fascista, mas estará provavelmente a cometer um fascismo. Existe algo chamado o paradoxo da tolerância, que diz que se deve tolerar tudo menos a intolerância em si, pois com ela devemos ser 100% intolerantes. Devemos fazer isso, pois grupos fascistas promovem que todas as ideias devem ser debatidas sob o pretexto de preservar a liberdade de expressão, até ao momento em que chegam ao poder e depois fecham o mercado livre das ideias, pois, surpresa das surpresas, eles nunca quiseram saber das tuas ideias, mas sim de ter uma chance para te calar. A noção de ser preciso calar pessoas para proteger a liberdade de expressão é uma que pode parecer contraintuitiva, mas nada é particularmente simples no que toca a combater o fascismo. Os fascistas não procuram debater as suas ideias para que possam aprender alguma coisa. Eles só querem primeiro chegar à tua audiência e depois conquistá-la através de mentiras até ter o poder para te calar. O interesse do fascista em promover a liberdade de expressão enquanto não está no poder é igual ao seu interesse em destruí-la quando o obtém. A liberdade de expressão que tu tens existe para combater e prevenir o fascismo, nunca o oposto. Mas e então, não devemos discutir tudo? Não. O ser humano chegou a várias conclusões que não devem mais ser discutidas. Tal como não metemos a cara no fogo sempre que vimos uma fogueira para ver se ainda é uma má ideia, também já paramos de debater se a vida humana tem valor. Voltar a fazê-lo é mau, pois enquanto que os direitos de um grupo de humanos está a ser debatido, todos os seus direitos são suspensos e é muito difícil debater algo quando tens de fugir de 100 pessoas vestidas de fantasma a tentar matar-te. Um ser humano não pode ser forçado a debater constantemente pelo seu direito à existência quando esse mesmo direito está garantido a todos os outros por base. Se o teu medo for genuinamente o de dar mais poder ao Estado sobre a expressão dos seus cidadãos, podes prevenir essa necessidade informando as pessoas à tua volta para agirem a nível comunitário ou individual, prevenindo que o Estado se preocupe ao ponto de ter que monitorizar o discurso de ódio online. É fácil, basta, por exemplo, partilhares este vídeo. Não tenhas medo de comunicar o teu desprazer com entidades privadas que empregam e promovem promotores de ódio. As empresas não são fascistas nem antifascistas, elas só querem saber de fazer dinheiro. Assim, elas podem não respeitar a vida humana, mas certamente que respeitam o consumidor. Basta levá-las a crer que promover fascistas não é lucrativo, que elas rapidamente os largarão para dizer que estão totalmente a favor de fazer bem pela sociedade e tretas desse género. Agora que já conheço as estratégias e visto que o pessoal diz ter ganho interesse por história nos últimos tempos, gostaria de terminar em contexto histórico. Nenhuma parte da iconografia fascista é original, tendo a maior parte dela sido roubada ao Império Romano. Ser fascista em Portugal é embaraçosamente contraditório, pois o nacionalismo fascista português é baseado no saudosismo do povo lusitano, que advém quase na totalidade de ter sido um povo que, quase sem nada, sempre conseguiu travar o avanço do Império Romano na Península Ibérica. Isto é, pelo menos até o Império Romano ter corrompido 2 soldados lusitanos que acabaram por assassinar o seu líder em troca de ouro, levando à destruição do povo. Quando os 2 traidores foram a Roma buscar o pagamento que lhes havia sido prometido pelo Império Romano, foram pagos com a sua própria execução em praça pública, que deixou os seus corpos à mostra de toda a gente com uma inscrição que dizia "Roma não paga a traidores". Pergunto-me se haverá alguma lição a aprender com isto. Há um poema antifascista português que diz: "Primeiro vieram buscar os fachos e eu não disse nada, pois não era facho. Depois vieram buscar cervejas para festejar e ninguém disse nada, pois ficou tudo bem." Se chegaste até aqui, quero agradecer e, no caso de teres gostado, queria pedir que partilhasses o vídeo e subscrevesses o canal, porque planeio fazer mais destes no futuro.